Bom, irmãos, ainda sentados mesmo, mas eu peço a você que, por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, o capítulo 15. Eu vou usar dois textos hoje como referência e um como exemplo. Então vai ser uma mensagem um pouco diferente, mais parecida com um estudo do que propriamente um sermão, como a gente costuma trazer aqui na igreja. Mas acredito que aquilo que eu tenho para falar vai abençoar a sua vida. Romanos capítulo 15 vai ser o primeiro texto que nós vamos ler. Romanos capítulo 15, versículo 14. Mas antes de ler, eu quero apenas relembrar com você aqui uma coisa. A igreja, se você já encontrou, preste atenção em mim, rapidinho. Só para a gente relembrar um conceito da doutrina, da eclesiologia, a doutrina da igreja. A igreja existe por três motivos, para três propósitos, para alcançar três propósitos. O primeiro propósito da igreja existir, da existência da igreja, a razão de ser dela em si, primeiro é a glória de Deus, é a relação da igreja com Deus. Existimos para a glória de Deus, para que Deus obtenha a glória que lhe é devida por intermédio das nossas vidas. Ficou claro? Amém? Sim ou não? Não? Vou explicar então isso melhor. Isaías 43, 7 vai dizer que todos nós fomos criados e formados por Deus para a sua glória. Então a existência de toda a raça humana tem, em primeiro lugar, um propósito que é a manifestação da glória de Deus. Ficou mais claro agora? Sim? Amém? E como igreja, somos também criação de Deus, existimos sob esse propósito. O segundo propósito da igreja existir é que, havendo em nós um sentimento de corpo e família, nós somos edificados uns pelos outros. Como o apóstolo Pedro vai dizer, como pedras vivas, nós somos edificados, casa de Deus. Então, casa de Deus, obviamente, não é o concreto das paredes, o tijolo das paredes, o ferro das colunas. Não, casa de Deus somos nós. Enquanto aqui habitamos esse lugar, esse templo, como forma de exercer, melhor dizendo, de viver igreja dentro deste lugar, dentro deste templo. Amém? Sim? Então, nós existimos sobre esse segundo propósito, que é a edificação mútua. Edificarmos uns aos outros. Hoje eu vou falar disso. O sermão, a mensagem aqui, a reflexão tem a ver com este segundo propósito. Guarde isso aí. A igreja existe e seu propósito em relação à própria igreja em si é a edificação. E o terceiro propósito da igreja existir é a evangelização dos perdidos. Isso é bem claro para nós, amém? Sim? Sim? Como nós estamos num culto pelo domingo de manhã, normalmente a gente tem um culto mais doutrinário, a gente vai caminhar nesse sentido a mensagem, tá bom? A reflexão, melhor dizendo aqui. Então, em relação ao mundo, nosso propósito é a evangelização dos perdidos, certo? Se a gente entende isso dessa maneira, fica muito claro a gente compreender as razões pelas quais a igreja existe, ou por que a igreja deve existir. Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, para a edificação daqueles que já fazem parte do corpo. E terceiro, para a evangelização daqueles que ainda não fazem parte do corpo, certo? Pensando na edificação da igreja, a palavra de Deus deixa para nós alguns mandamentos que são chamados mandamentos recíprocos. O que é isso? Vou dar um exemplo claro para você. Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros. Então eu amo os irmãos e os irmãos me amam. Você ama o seu irmão em Cristo e ele ama você. E dessa maneira nós estabelecemos o cumprimento de um mandamento recíproco, porque ora eu amo e ora eu também preciso ser amado. Sim? Perdoai-vos uns aos outros. Há momentos em que eu vou precisar perdoar você e há momentos em que, no nome de Jesus, pode ser que eu fale com você, que eu erre com você, e eu vou precisar que você também
me perdoe. Não é assim? Então, dessa maneira, a palavra de Deus nos orienta a alguns mandamentos que são recíprocos, como forma de conseguirmos realizar essa obra, porque não é à toa a palavra usada, né? Edificação, você logo pensa que vão construir uma casa. Tem irmãos aqui que têm essa habilidade, né? Eu já até falei que eu admiro muito essa habilidade de a pessoa construir uma casa. Imagina, não tinha nada lá no lugar, a pessoa levanta as paredes, as colunas e tudo mais que precisa. Eu acho uma habilidade admirável. Eu não tenho esse dom. Confesso que eu tenho até um pouco de medo de construção. Cá entre nós aqui, como irmãos aqui compartilhando nossos temores. Mas pensar na edificação é algo assim muito bonito em relação à igreja, porque aí a gente vai pensando que assim como o construtor vai colocando tijolo a tijolo, nós também vamos construindo essa ideia de igreja que se aperfeiçoa e que se nutre e se melhora uns aos outros, e de maneira que talvez alguma coisa nessa construção não saia exatamente como nós gostaríamos ou aquilo que nós imaginamos que fosse o ideal, o mundo ideal, mas ela acontece. E quais são as ferramentas para que ela aconteça? Aí as ferramentas são o que nós chamamos na teologia de mandamentos recíprocos. A ferramenta que constrói o tijolo, né, mas que assenta lá o tijolo da nossa casa chamada igreja, é o amor uns aos outros, é o perdão uns aos outros, é o servir uns aos outros, é o levar as cargas uns dos outros. São esses mandamentos recíprocos que serão para nós uma caixa de ferramentas para conseguirmos concluir essa tarefa. Porque senão, imagina você construir uma casa sem ferramentas. Não seria possível, não é verdade? E quanto melhor a ferramenta, quanto mais excelência a ferramenta tem, eu acredito, né, que mais fácil se torna a construção, sim ou não? Vocês também acreditam nisso? Depois a gente pode tirar dúvida com os universitários, né? Mas basicamente é isso. Então, dentro desses mandamentos recíprocos, dessa caixa de ferramentas, nós vemos um aí no capítulo 15 de Romanos, e é sobre ele que eu quero fazer uma breve meditação aqui com os irmãos. Versículo 14 diz assim: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, guarde bem essa palavra, bondade, e plenamente supridos de todo conhecimento, guarde essa palavra também, conhecimento, sendo vós mesmos capazes de quê? Instruir-vos uns aos outros. A gente pode repetir todos juntos? Instruir-vos uns aos outros. Tem alguma tradução que está diferente? Admoestar. Ótimo. Ótimo ter... Oi? Aconselhar. É ótimo nós termos essa tradução aqui, porque essa tradução é mais próxima, no uso dessa palavra, pelo menos, né, ao texto original. Né? A gente sabe que no Novo Testamento a Bíblia foi escrita no grego koiné, que era o grego comum da época de Jesus. E a palavra que aparece aí quanto admoestação, né? Ou a gente pode também usar exortação, exortai-vos uns aos outros, ou como a irmã Lucimar leu, aconselhai-vos, né? Aconselhar uns aos outros. Não está errado, tem uma relação do porquê, eu vou explicar isso. É a palavra noutesia, que seria essa tradução literal da palavra admoestação. O significado mais próprio dela seria um apelo, ouça bem, um apelo à mente, na qual está presente uma oposição. Então, eu estou conversando com uma pessoa, na mente dela está presente uma oposição, alguma convicção, alguma ideia dela, tá certo? E que nós, ou no caso aqui do meu exemplo, eu, provido desse sentimento, né? Como ele fala, cheio de duas coisas,
bondade e conhecimento. Tá certo? Guarde isso aí no coração também. Bondade e conhecimento. E eu vou explicar por quê. Com bondade e conhecimento, eu admoesto essa pessoa, eu exorto essa pessoa, eu aconselho essa pessoa, ou em outras traduções, eu ensino essa pessoa, para que a mente dela possa ser advertida do engano e, com isso, aquele irmão não venha cair no erro. Então, a orientação do apóstolo Paulo à igreja aos romanos, né, e até alguns teólogos vão dizer que talvez essa tenha sido a igreja mais saudável dentre as que o apóstolo escreveu, né, ou para as quais o apóstolo escreveu, é interessante nós notarmos que ele menciona o fato de que aqueles irmãos, de que ele via naqueles irmãos bondade e conhecimento suficiente para que o próprio apóstolo ou pastor da igreja não tivesse a necessidade de que ele sozinho exortasse, ensinasse, aconselhasse, admoestasse toda a igreja, mas que a igreja, de posse dessa ferramenta, atuasse para sua própria edificação, com bondade e conhecimento, exortando uns aos outros. Ficou claro? Sim? Mais ou menos? Então, dá uma disfarçada assim, você coça a nuca, é o nosso código, né? Se alguma coisa que eu falei aqui não ficou muito claro, você coça a nuca, que eu tento explicar de uma outra forma. Mas, basicamente, a ideia do texto é essa. Olha, vocês vão precisar. E isso é muito importante na igreja, na tarefa de edificação, né? Porque veja só os irmãos aí que trabalham com construção, com obra, né? Se você tem um pedreiro que constrói a casa ou a parede em 5 dias, né? 5 dias, vamos botar 10 dias, vai. Eu não entendo nada de obra. 10 dias. O pedreiro constrói uma casa em 10 dias. Problema de matemática, né? O pedreiro constrói uma parede em 10 dias. Em quantos dias 2 pedreiros vão construir a mesma parede? Quem é bom de matemática? Pode responder aí. Provavelmente uns 15, porque eles vão ficar batendo papo, tomando um cafezinho, conversando ao invés de trabalhar. Desculpa, mas eu não podia perder essa oportunidade. É só para descontrair, irmãos, porque o ensino é um puxãozinho de orelha, não sei se você já notou. Mas aí fica mais descontraído se a gente for assim, né? Mas basicamente é isso aí mesmo. Brincadeira à parte, é claro que pedreiros, não os daqui da PIB, né? Os daqui da PIB são eficientes, vão terminar a casa em 5 dias, ora bolas. Então, graças a Deus por isso. Se nós temos, o que eu quero dizer com isso? Se nós temos a multiplicação da tarefa na edificação, nós conseguimos alcançar isso com mais tempo. Essa é a ideia. Então, se nós temos essa multiplicação na admoestação, no ensino, no perdão, no amor, nesses cuidados mútuos, nesses mandamentos recíprocos, se nós temos mais pedreiros, mais trabalhadores, exercendo essas ferramentas com bondade e conhecimento, a gente consegue construir aquilo que idealizamos enquanto igreja com muito mais rapidez. Então, em parte, eu também quero dizer que quanto menos você se dedica ao uso dessas ferramentas, mais você acaba atrasando a obra da igreja até que você gostaria que ela fosse. Já pensou nisso? Porque se eu perguntar aqui, cada um dos irmãos tem uma visão de como gostaria que a igreja fosse, provavelmente. Né? Eu também tenho. E aí, todos nós, de posse dessas ferramentas, podemos ajudar para que a construção dessa igreja que sonhamos e desejamos e almejamos, ela aconteça de maneira muito mais rápida. E para que isso aconteça, basta que cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo disse, quando ele fala, olha, eu estou convencido disso. Ele está dizendo, eu estou convencido que vocês já estão prontos para executar essa obra. Eu estou profundamente convencido de que vocês já têm aí tempo de caminhada, né? Alguns irmãos já têm alguns anos de caminhada cristã e que podem perfeitamente, né? Alguns irmãos já têm instrução bíblica suficiente
para ensinar uns aos outros e ajudar na exortação uns aos outros, de maneira que eu não preciso estar aí presencialmente para que vocês se aconselhem, se exortem, se encorajem, admoestem uns aos outros para que a igreja em Roma possa crescer. Olha que legal isso, que lindo pensar nisso, né? Numa igreja onde a gente tem a liberdade de chegar para o irmão e dizer, irmão, olha, vem aqui no particular. Vem aqui no particular. E eu vou mostrar um exemplo disso. Porque toda exortação, aconselhamento ou admoestação, né, seja como for que está aí na sua tradução, ela deve acontecer em pelo menos 3 características importantes disso. Então, guarde isso aí também no seu coração. 3 coisas importantes na hora de exortar alguém, ou de admoestar alguém, ou de aconselhar alguém, ensinar alguém. Primeiro, o objetivo deve ser o bem daquele que é exortado. Você tem que ter em mente disso. Quer fazer uso dessa ferramenta para ajudar o seu pastor, os líderes, o corpo diaconal da igreja, a construir a igreja que você também sonha fazer parte? Porque todos nós somos parte disso. Quero, pastor? Então, tenha em mente que o objetivo deve ser sempre o bem daquele que é exortado. Sempre. Se não é visando o bem, então não abra a sua boca para falar nada. É melhor ficar calado. Agora, se o objetivo é o bem-estar daquela pessoa, sim, então você tem o primeiro passo, mas não para por aí. Segundo, se você deseja ver o crescimento daquele sobre quem você admoesta ou exorta, né? Vou usar o exorta, que fica mais fácil pronunciar. Se você visa o bem para que aquela pessoa possa crescer, para exortar, para que aquela pessoa que está sendo exortada ou aconselhada, ensinada, ela seja livre do pecado e ela não venha, então, cair no mesmo erro, faça isso com amor e faça isso de maneira pessoal e particular. Faça isso com amor e faça isso de maneira pessoal e particular. É chamar num canto. Ô, João, vamos trocar uma ideia? Vamos bater um papo aqui, nós dois? E aí você chama o João em particular. Fala, pô, João, o que está acontecendo? Pô, João, vi isso assim, assim, assado, e acontecendo. Como é que eu posso te ajudar? Porque o alvo, o objetivo é o quê? O bem, não é? Daquela pessoa que está sendo exortada. Então, se o objetivo é o bem, eu me coloco nessa posição não como alguém arrogante para dizer assim, João, você está errado, você não deveria estar indo por lá, você deveria estar indo por ali. Não, admoestar não é isso. Admoestar sugere que você está disposto não apenas a chamar o João num canto e mostrar, João, vai por aqui, como você está te falando assim, João, você estava indo por aqui, está errado, o caminho certo seria esse aqui, e João, escute isso, eu estou disposto a caminhar contigo por aqui, João. Porque se não houver essa disposição em nós, em caminhar no caminho certo com aquele que a gente está querendo chamar a atenção, é melhor você não falar nada. Porque você está deixando a arrogância, a soberba, a maldade dentro de você falar mais alto do que o bem daquela pessoa que você está admoestando. Porque é muito fácil, o Calvino chegou a falar sobre isso, é muito fácil com que nós, que venhamos a pensar em corrigir alguém, pensar em exortar alguém, é muito fácil que a nossa mente, nosso coração, também se deixe corromper pelo quê? Pelo um sentimento de desprezo, de maldade e de soberba com aquela pessoa que a gente está corrigindo. Porque naquele momento que você fala do erro, em certo sentido, você pode deixar com que o seu coração se sinta arrogante por dizer assim, mas eu não erro nisso. Você está errando aqui, mas eu não cometo esse erro. Então, consequentemente, eu sou, de certa forma, melhor do que você.
Mas eu não disse isso, pastor. E também nem eu. Mas para quem foi administrado, entendeu tudo isso. Dá para entender o que eu quero dizer? Agora, se quando, usando aqui as palavras de Calvino, ele diz, se quando eu admoesto, eu possuo graça dentro de mim, e ele vai falar de duas graças especiais, que seria humildade e prudência, eu aconselho, eu exorto, não como alguém que seja melhor do que o meu irmão, mas como alguém também que me veja na mesma condição e que nas mesmas circunstâncias poderia errar igualzinho ele está fazendo. Eu poderia fazer as mesmas coisas que ele está fazendo, se por alguma razão a graça não tivesse me livrado de eu cometer aquele erro. E aí, com humildade e com prudência, eu consigo assim exortar o meu irmão. Eu consigo assim demonstrar a ele que o meu amor por ele, e de maneira particular, né? Porque, veja, uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, um pensamento, não tinha até anotado aqui não, mas que eu acho que vale a pena. Você lembra qual foi a atitude de Deus, a primeira atitude de Deus, quando Adão e Eva pecam no jardim? Quem lembra aqui? Pode arriscar, fala aí a resposta. Procurar eles. O que mais? Pode chutar. Não? Ele cose roupas, ele faz uma roupa com a pele do animal. Antes até de tratar do pecado. Já reparou isso? Antes de Deus falar, e por que você pecou, Adão? E Adão ter toda aquela conversa com ele dizendo, não, foi a mulher, né? Que a gente sempre bota a culpa na outra pessoa, né? Aí a mulher, por que você pecou? Ah, foi a serpente. Aí, se falasse, por que a serpente fez? Ela ia botar a culpa no esquilo. Enfim, a gente está sempre tentando terceirizar as culpas, né? Mas antes de Deus tratar do pecado, Deus trata o pecador e faz para ele roupa, para tampar a nudez dele. Irmãos, essa deve ser a nossa mesma primeira atitude. Se eu vejo o meu irmão cometer alguma falha, algum erro, algum deslize, seja moral, seja o que for, a minha primeira atitude deve ser tapar a nudez do meu irmão. A segunda atitude deve ser tratar do pecado junto com ele. A primeira atitude deve ser isso. Primeiro, eu tapo a nudez. Depois, a gente trata do pecado. E aí a gente vai buscar fazer isso com humildade, com prudência, visando o amor, fazendo isso de maneira particular, porque já diz os mais antigos, né? Quem tem vergonha... Ninguém lembra desse ditado, não? Quem tem vergonha é carioca, é cearense, eu acho esse ditado. Minha mãe, minha avó que falava, quem tem vergonha não faz vergonha para ninguém. Né? Se você se sentir envergonhado, você não vai fazer outra pessoa passar vergonha em público. Não é isso? Então, com carinho, com humildade, com prudência em particular, você aconselha. A forma com que se admoesta um irmão é muito importante. Guarda isso aí, eu vou dar um exemplo que eu achei, estava estudando esses dias esse texto e fiquei maravilhado sobre a forma como nós vamos falar. Porque só falar para você assim, faça isso com humildade e prudência, fica meio vago, sabe? Percebe isso também? Não é muito objetivo, né? Porque eu não sei o que você entende por humildade e prudência. Pode, sei lá. E aí a maneira como a gente faz pode ser de forma que a outra pessoa ache por alguma razão que você está sendo superior ou crítico ou até mesmo um juiz dela. Pô, pastor, mas nem era essa a intenção. Sim, mas a pessoa entendeu dessa forma. Achou que por alguma razão você estava se colocando como o melhor, como um juiz ou como um crítico dela. Então, eu quero que os irmãos abram aí, para a gente, já estamos caminhando para o final, mas abra, por favor, a Bíblia em 2 Samuel, que eu acho importante a gente ler esse texto junto. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos pegar um
um exemplo bíblico agora de tudo aquilo que eu falei até aqui, de maneira que eu acho que vai ficar bem mais claro, né? A gente vê um exemplo assim objetivo desse tipo de admoestação acontecendo, visando o bem do outro, né? Uma exortação que produz vida, né? Que dependendo da maneira como ela é feita, dependendo da maneira como nós aconselhamos alguém ou exortamos alguém, aquela exortação vai produzir vida na outra pessoa. Isso é lindo demais. Esse é o objetivo da exortação, né? Para que aquela pessoa saia do pecado e retome a sua vida com Deus. Capítulo 12, versículo 1. Você já achou? Amém? Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. Preste bem atenção no exemplo, na história que ele constrói, que o profeta constrói. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera, e com ele e com seus filhos comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços. E ele a considerava como filha. Só para ficar claro, cordeira é o filho da ovelha, tá bom? 4. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha da sua, ou um boi um boi seu, para dar de comer ao viajante que visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e o preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Natã disse a Davi: este homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos. Tu mataste a espada a Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família. Porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu, assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Porque o fizestes em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, e por isso não morrerás. Irmãos, que texto maravilhoso, e que exemplo categórico daquilo que o texto lá de Romanos 15 nos ensina. Veja que Natã chama Davi em particular. Primeira coisa. O alvo, ou melhor, né, a segunda, o alvo primeiro é o quê? O bem do rei. O bem-estar daquele que está sendo corrigido. Então, ele visa o bem. Segundo, ele fala com humildade e prudência. Veja que ele não vai direto ao caso. Ele não vai direto falando: você tomou para você uma mulher que não era sua. Ele não fala isso toda a vida. Ele possui bondade e conhecimento. Como assim, pastor? Veja que ele descreve uma história de uma relação amorosa entre um homem e o filho de uma ovelha. E mais, constrói uma ideia aonde o rico é injusto e está perseguindo o pobre. Veja, se o que Natã não está descrevendo para Davi é a própria história de Davi. Natã sabe com quem está falando. Ele conhece a identidade de quem está falando. Não é uma pessoa que ele não conhece, não é um estranho.
é alguém que ele conhece, então ele usa elementos que são característicos da personalidade do caráter de Davi. Então, para Davi, essas palavras têm um peso muito grande. Primeiro, porque Davi era pastor e cuidava bem das ovelhas de seu pai. Sim ou não? Segundo, quando Davi foi ungido rei, ele foi perseguido por Saul, o rico poderoso, que queria tomar a pequena ovelhinha que o pobre Davi tinha. Percebe? Então ele constrói uma ideia que inevitavelmente Davi se vê naquele lugar. Olha a sabedoria. Isso é conhecimento na hora de exortar alguém. Ele tem prudência e ele age com conhecimento. Então ele constrói uma parábola, uma metáfora, uma comparação que ele sabe que para quem ouve vai fazer todo sentido. Todo sentido. E inevitavelmente quem ouve, estando agora na posição de rei, declara a sentença, que esse homem seja morto. Essa é a sentença do pecado, a morte, sim ou não? Então agora está muito claro já o pecado, o erro e a consequência para aquele que está ouvindo. Agora só falta uma coisa, fazer com que aquele que está ouvindo entenda que é para ele. Essa é a tarefa do pregador. Fazer com que aquele que está ouvindo entenda, essa mensagem é para todos nós. Amém ou não? E aí, quando ele entende isso, Davi, veja, diferente de Adão, que eu brinquei aqui, foi de propósito, quando eu falei que a gente está sempre tentando transferir a desculpa, foi para que você visse isso aqui. Vê a atitude de Davi e não transfere culpa. Ele não fica dando justificativa. Se você vem até mim e tenta me ajudar, apontando para mim o erro que eu estou cometendo, não tem justificativa, não. Eu estou errado. Me perdoa. Eu errei. Não tem que ficar... Não, fiz. Não devia ter feito. Me perdoa no nome de Jesus. E aí o arrependido encontra um perdão restaurador. Deus vai e fala através do profeta, olha, Deus vai poupar a sua vida. Vou tirar a sua vida, não. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. É isso que ele está dizendo nessa profecia. Talvez você não tenha entendido muito bem. Isso vai acontecer com o filho de Davi, Absalão. Absalão vai tomar todas as mulheres de Davi no terraço da sua casa à luz do dia, com todos os servos do palácio vendo. Ele vai lá e abusa sexualmente de todas elas. Infelizmente isso vai acontecer. Deus não vai livrar ele das consequências do pecado, mas vai perdoá-lo do pecado para que o mal maior, que era perder a sua vida, isso não aconteça. Então, talvez, na hora de admoestar alguém, aquela pessoa acabe sofrendo as consequências do mal que ela fez. Não tem jeito. Não há o que fazer. Não tem como colher figo se você plantou uma bananeira. Você vai colher banana. Não tem como a gente querer colher outra coisa. Mas o propósito maior, que é conservar a vida, e no nosso caso, como igreja, a salvação dos nossos irmãos em Cristo Jesus, isso vai ser preservado. Porque vai ser como o bote salva, ou a boia, né? A boia salva-vida que você está jogando para aquele irmão, para que ele não se afogue. Então, irmãos, veja, o uso dessa ferramenta com o objetivo de construirmos uma igreja saudável, porque ela não fica centralizada na figura do pastor, do líder, de quem quer que seja. Todos compartilhamos desse sentimento, desse desejo de edificação e fazendo isso que com humildade, com prudência, usando de amor e de conhecimento para que a gente possa ensinar. Ah, pastor, mas eu não sei se eu sei suficiente para ensinar outra pessoa. Irmão, ninguém sabe tão pouco que não possa compartilhar alguma coisa com alguém. E ninguém sabe muito que não tem alguma coisa para aprender. Ninguém. Então a gente pode sim ensinar uns aos outros. A gente pode sim. E quando você também for ensinado, né? Quando você também for corrigido, advertido, admoestado, não se sinta mal com isso, não. Entenda que isso é sua carne gritando a favor do pecado, porque a gente tem isso. A gente tenta racionalizar o pecado que comete. Já reparou isso? A gente tenta buscar na nossa mente justificativas para continuar na vida do pecado. Então, se não for o nosso irmão com uma placa de todo tamanho vermelha, daquele pare,
por exemplo, a gente parar, a gente vai ribanceira abaixo. Porque o diabo faz isso. Tenta fazer com que estimule você a racionalizar. Ah, não é bem assim, sabe como é, só dessa vez, está tudo bem, é só um pouquinho, não tem problema nenhum, afinal de contas você não ficou bêbado. E aí a gente vai racionalizando o pecado, vai racionalizando o erro, vai buscando justificativa para os culpados. Nesse momento, alguém precisa virar, mostrar uma placa de todo tamanho para dizer, ó, para, porque isso vai te conduzir à morte. Para, porque mesmo que depois Deus perdoe o seu pecado, você vai ter que amargar as consequências. É como aquele caso da pessoa que fumou a vida inteira, se converteu, Deus perdoou o pecado, vai salvar aquela alma, mas infelizmente seu pulmão entrou em problemas de saúde por conta do cigarro. Infelizmente, vai acabar colhendo o fruto daquele mal. Infelizmente, mas de todo jeito, lutemos para que a alma seja salva. E enquanto é tempo, com amor, com bondade, com conhecimento, possamos instruir-nos uns aos outros. Irmãos, logo mais à noite, nós vamos também ministrar uma outra palavra. Eu peço que você aí me ajude, como o Dino falou, o Eduardo falou, compartilhando com outras pessoas. A gente vai falar sobre consolai-vos uns aos outros. Outra ferramenta mútua que Deus colocou para nós na sua palavra enquanto igreja. E nesse tempo de pandemia, que muitas pessoas perderam seus entes queridos, acho que nunca foi tão necessário a gente falar sobre esse assunto, né? Sobre como lidar com a perda de um parente, de um ente querido, alguém que a gente ama, como lidar com isso. E a palavra também tem respostas para isso, né? Então, eu peço aos irmãos que me ajudem também para que a gente possa compartilhar. Se você não está inscrito para o culto à noite, nós temos, na verdade, 54 vagas. Tá certo? A gente pode atuar aqui com 30% da capacidade. Então, você pode vir, se você puder vir. Se você não puder vir, você pode acompanhar e me ajuda aí compartilhando o link, né? Para que a gente possa levar essa palavra para outras pessoas que perderam seus entes queridos, tá bom? E que essa palavra que eu trouxe aqui nessa manhã, essa simples reflexão, possa ir nos abençoar como igreja, tá bom? Você possa ouvir com muito carinho o que eu disse, abre seu coração porque eu disse. Não fica com raiva de mim por nada que eu disse, não. Tá bom? Abra seu coração, porque é para o nosso benefício, né? Para o nosso bem. Então, eu estou falando isso para o nosso bem. Por isso que a gente fez umas brincadeiras, piadas. Sabe que eu não sou um bom piadista, mas para o assunto não ficar tão pesado, né? E a gente sair daqui feliz uns com os outros e corrigindo, ensinando, compartilhando vida uns com os outros, no nome de Jesus. Amém? Olha, eu vou orar e logo após a oração, os irmãos que separaram seu dízimo, sua oferta, né? Poderão aqui um de cada vez vir colocando aqui no púlpito, no casofilácio, e que Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, um domingo de descanso, de recuperar suas energias, sua força aí para a semana que se inicia, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pois nós cremos que ela é boa, perfeita e eficaz para produzir em nós os frutos que nos são necessários, Senhor. Eu peço que no nome de Jesus, por misericórdia e graça, o Senhor nos perdoe os pecados e nos permita caminhar como igreja do Senhor nessa terra. Nos dá, Senhor, sabedoria, humildade, conhecimento, prudência, amor, para que com esses traços de caráter possamos ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros a crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo nossos erros e falhas. Haja sempre em nós um desejo pela unidade, haja sempre em nós uma busca por sermos um, e que no nome de Jesus tudo aquilo que nos impede de ser um possa ser retirado do nosso meio, e que toda arma do maligno forjada contra nós se frustre para a glória de Deus. Que o Senhor repreenda todo o mal que dia e noite nos cerca tentando nos atacar, pois maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Pois aquele que não poupou nem o seu próprio filho,
também nos dará todas as coisas e todas as bênçãos espirituais para nos permitir ser igreja, ser seu corpo, ser suas mãos, seus pés, sua boca por essa terra, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Obrigado, Senhor, por podermos nesse tempo nos encorajar para continuarmos e não desistirmos de ser igreja do Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos um domingo de paz, de descanso, e que ao estarmos aqui à noite o Senhor possa falar poderosamente em nossos corações. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.